Queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance você onde quer que você esteja. Estou aqui gravando esse vídeo, não pude gravá-lo ontem à noite, mas gostaria que você fizesse um esforço de ouvir até o final esse vídeo e que orasse a Deus para que o que for dito aqui possa de fato produzir transformação no seu coração. Não porque sou eu que estou falando, não porque alguém está falando, mas porque você se sentiu de uma maneira ou de outra tocado pela leitura da palavra, pela meditação da palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa produzir transformação em você. E creio que o que eu tenho para dizer para você neste vídeo é algo importante para a vida da nossa igreja. Por isso, faça um esforço. Assista o vídeo até o final, medite naquilo que está sendo dito e, de fato, busque a orientação de Deus para a sua vida através da leitura da palavra dele e da oração. Eu queria começar chamando você para ler alguns versículos da palavra de Deus. O primeiro deles se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Parte final, versículo 5, parte final e versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Se você caminhar mais um pouco no livro do Apocalipse, eu quero convidar a você que faça isso. No capítulo 5, os versículos 9 e 10, nós lemos assim: E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mas ainda um outro trecho da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e seguintes. Diz assim a palavra de Deus, versículo 7, capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E talvez você possa estar se perguntando o que estes versículos que acabamos de ler têm, que relação têm eles entre si? O que tem a ver os versículos lá do Apocalipse, que fala de reino e sacerdotes, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, e estes versículos aqui de 1 Coríntios, em que Paulo está dizendo à igreja de Corinto sobre a necessidade deles administrarem bem os dons espirituais, ensinando-os a não disputarem a respeito dos dons espirituais e dizendo que cada um recebe dons do Espírito Santo para aquele fim que é proveitoso, em outras traduções, para a edificação da igreja. O que é que isso tem em comum? E eu queria conversar um pouco com você sobre o sacerdócio universal do crente. Quando Israel foi chamado por Deus, quando foi escolhido por Deus, quando Deus chamou Abraão para que constituísse uma nação, ele disse a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Israel era para ser uma nação de sacerdotes. No entanto, na medida em que isso se desenvolve, Israel não cumpre o seu papel. Israel se mistura com outras nações. Israel se torna igual às outras nações.
e por isso não cumpre a função para a qual ele estava destinado, para a qual ele foi chamado. Tanto é que lá no Evangelho de João, a palavra de Deus nos diz, né, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando o Apocalipse está dizendo aqui palavras de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que comprou da terra aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e nos constituiu, diz o texto do Apocalipse, reino, e nos constituiu sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós temos um papel a desempenhar no reino de Deus. E eu não posso me eximir deste papel. Se eu de fato sou chamado para pertencer à família de Deus, se eu de fato sou chamado para pertencer a esta nova nação que Deus está construindo, a este reino que Deus está fazendo através da igreja, que vai reinar com ele sobre a terra, quando chegar o momento apropriado. Este reino, esta nação, é um reino e uma nação de sacerdotes. A igreja deve cumprir o papel que antes era de Israel e que Israel não se desincumbiu bem. Temos hoje o dever de proclamar o reino de Deus. Temos o dever de proclamar o evangelho da salvação. E isto é uma responsabilidade de cada crente. Não é uma responsabilidade só do pastor. Não é uma responsabilidade só de um líder, independentemente do nome que ele tenha. Mas é uma responsabilidade de todos nós. E eu estou dizendo isso sobre sacerdócio universal porque eu tenho orado muito nestes últimos dias a respeito da igreja. Tenho clamado a Deus que nos dê orientação, que nos dê discernimento, e tenho entendido que nós não podemos ficar parados esperando o que vai acontecer. Este tempo diferente que estamos vivendo, não tenho nem gostado muito de falar sobre pandemia, parece que todas as mensagens se referem ao coronavírus, mas nós precisamos, como igreja, perceber o nosso papel de sacerdotes. Cada um de nós é um sacerdote. Então, eu preciso assumir o meu papel. Nós não dependemos de alguém que interceda a Deus por nós, como era o caso lá de Israel, que tinham sacerdotes e ofereciam sacrifícios pelo povo. Quando Jesus morreu na cruz e o véu do templo se rasgou, nós temos um acesso direto a Deus. Cada um de nós é um sacerdote. Cada um de nós tem uma responsabilidade. E quando nós lemos lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele falando sobre os dons espirituais, ele diz que o Espírito Santo capacita cada um de nós para aquilo que é proveitoso, para aquilo que é a necessidade da igreja no tempo em que a igreja vive. Não é o caso aqui de discutirmos a questão dos dons espirituais, mas eu entendo que os dons espirituais são dados pelo Espírito de acordo com a necessidade e não de forma permanente sobre este ou aquele. Mas isso não vem ao caso, não nos interessa agora. O que nos interessa é entender que o Espírito Santo de Deus, ele está capacitando pessoas. Ele pode capacitar você, ele pode te dar o dom necessário para você fazer o que é preciso para a edificação da igreja, mesmo nesse tempo. Então, esta palavra para os irmãos, esta meditação para os irmãos, é para que os irmãos assumam o seu papel, para que cada um de nós, membro da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Caratinga, assuma o seu papel neste momento em que nós estamos vivendo. Estava me lembrando, quando meditava nestes textos, de um antigo hino do cantor cristão que diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar porque dentre tantas pessoas que poderiam ter sido salvas, dentre tantas pessoas que poderiam ter conhecido a Jesus, você foi levado ao Evangelho, seja por que motivo for, seja por quem for, o Evangelho chegou até você. O Espírito Santo de Deus convenceu você do seu pecado, convenceu você da justiça e do juízo, e por conta disso você pode dizer: eu sou um salvo, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço a essa família de sacerdotes. Se chegou até você, é porque Deus tem um plano na sua vida. Deus quer que você assuma o seu papel no reino dele. Então, eu quero convidar você
exatamente para isso, para assumir o seu papel. Nós estamos enfrentando um tempo muito difícil. A igreja está sem um pastor titular, nós temos nos esforçado no sentido de fazer essa sucessão da maneira mais tranquila, mais correta possível. Nós já tivemos duas possibilidades em que chegamos a formular o convite, mas eu creio, não tenho dúvida nenhuma, que não foi a vontade de Deus para este tempo, que estes nomes que nós levamos à igreja, que nós ouvimos, que eles tivessem aceitado a função. Deus respondeu às nossas orações, mas respondeu de modo diferente. O Luiz Felipe pregou domingo à noite no livro de Abacuque, e se você estiver prestando atenção nas mensagens, ele pregou, eu também preguei no livro de Abacuque alguns domingos antes dele, e Deus, eu não combinei nada com ele sobre isso, mas Deus está querendo falar alguma coisa para nós. O livro de Abacuque é muito peculiar entre os profetas, porque Abacuque está fazendo uma oração a Deus, a oração dele é prontamente respondida, mas não do jeito que ele esperava. Mas o final do livro de Abacuque diz: independentemente das circunstâncias, eu vou louvar a Deus. Independentemente das circunstâncias, eu vou confiar no Deus da minha salvação. E é por isso então que eu estou dizendo para os irmãos que este momento que vivemos é um momento difícil. Estamos sem pastor, mas nós não precisamos esperar a vinda de um pastor para assumirmos o nosso papel. Não é papel só do pastor a divulgação e fazer com que o reino cresça. Não é papel só do pastor manter a igreja ativa e caminhando rumo ao propósito que Deus tem para ela. É papel de cada crente de forma individual, porque afinal de contas, nós somos um reino de sacerdotes. Nós fomos chamados para exercermos uma função sacerdotal. E esta função sacerdotal é de trabalhar no reino de Deus, de acordo com aqueles dons que Deus nos deu pelo seu Espírito Santo, nos capacitando para um fim proveitoso para a igreja. E nós precisamos então assumir, mais uma vez digo, assumir este papel. Então, pode ser que seja difícil que um pastor queira aceitar neste momento o nosso convite. Afinal de contas, aqueles que têm responsabilidade não vão deixar suas igrejas neste tempo de pandemia, neste tempo de grande dificuldade. Não faltam nomes que nos são indicados, mas nós precisamos preparar a nossa casa. Nós precisamos preparar aqui a primeira igreja batista para receber aquela pessoa que Deus quer enviar. Mas enquanto Deus não nos envia, nós precisamos assumir o nosso compromisso. Nós precisamos, a cada dia, tomar a nossa cruz. Nós precisamos saber de fato aquilo que nós precisamos fazer, e assim nós pretendemos, nos próximos dias estaremos nos reunindo, tentando achar estratégias para este tempo, mas mirando no futuro. Nós vamos caminhar independentemente das circunstâncias, nós iremos adiante independentemente das circunstâncias. E é esta palavra que eu queria deixar para você nesta manhã. Por isso pedi no início que você ouvisse até o final, porque agora vem uma conclamação a você. Eu tenho certeza que Deus quer para este tempo que nós tenhamos estratégias de oração. E eu gostaria de convidar a igreja toda a formar um ministério de oração. E este ministério de oração, eu quero dizer para os irmãos que será um ministério com um papel específico. Pessoas que se sentiram tocadas pelo Espírito Santo para buscar a Deus neste tempo, que se disponibilizem a se colocar na brecha, a se colocar diante de Deus, para clamar a Deus pela nossa igreja neste tempo, para clamar a Deus para que o restante da igreja se sinta compelido a assumir a sua função, a assumir aquilo que Deus tem chamado para ele assumir. E estes irmãos estarão orando para que a igreja cresça nesse tempo de pandemia, para que a igreja avance nesse tempo em que ainda temos algumas dificuldades de nos reunir. Mas estes irmãos, diferentemente de todos os outros que têm obrigação de orar, esses irmãos estarão de modo específico buscando a Deus em nosso favor. Eu quero dizer que é obrigação de todos nós orarmos. Todos nós devemos ter o compromisso de orar. Mas
aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala uma coisa: alguns têm um dom de fé. Você já parou para pensar? Todo mundo tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível, inclusive, ser salvo sem fé. Mas, na verdade, ali há um dom especial de fé, de alguém que crê independente das circunstâncias, de alguém que enxerga através dos olhos da fé algo que os demais não estão enxergando, porque o Espírito Santo capacitou ele naquele tempo. Por isso eu quero convidar que você reflita durante este dia e que, se você se sentiu tocado por estas palavras, da palavra de Deus, não as minhas palavras, mas pela palavra de Deus que foi lida, em participar deste ministério de oração, para orar pela igreja neste tempo, pelas necessidades da igreja e dos nossos irmãos neste tempo, de maneira especial. Você vai assumir um compromisso não comigo, não com os outros irmãos, mas vai assumir um compromisso com Deus, de orar de modo específico pela igreja. Eu gostaria que você me dissesse isso. Eu gostaria que você me mandasse no privado, aí no WhatsApp, tem meu número aí no grupo da igreja, e diga: Ivan, eu quero participar deste ministério. Nós vamos organizar este ministério, e este ministério vai atuar durante todo o tempo que nós estivermos planejando o futuro da igreja, durante todo o tempo em que nós estivermos nesse ministério na busca, de uma pessoa para assumir o ministério pastoral da igreja. E então estes irmãos vão orar de modo específico, assumindo um compromisso com Deus de orar todos os dias. Às vezes a gente fala que vai orar e às vezes as coisas da vida, o tempo, nos dificulta assumirmos de fato esse papel. E aí a gente deixa para orar depois. E aí, lá na sexta-feira, a gente lembra assim: não orei pelos irmãos da semana, então vou orar por todos hoje. Mas não é isso. Esse ministério é um ministério específico. É um ministério que está assumindo um compromisso com Deus. Se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus para assumir esse ministério, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, e você, de modo especial, vai se dedicar à oração. Eu quero que você comunique comigo, e aí nós vamos formar este ministério. Eu tenho na minha mente pessoas que poderiam liderar, mas eu gostaria que você se manifestasse dizendo: irmão Ivan, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus e eu quero me colocar na brecha, eu quero me colocar de joelhos diante de Deus, pedindo pela igreja, para que nós sejamos abençoados por Deus, para que possamos fazer a obra dele como ele quer que seja feita, para que ele nos prepare, para que ele nos dê condições de arrumar a casa para receber aquele homem, aquele ministro, aquele obreiro, aquele servo dele que virá para nos ajudar na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe a todos. Não deixe, peço a você, não deixe de orar, não deixe de buscar a face de Deus e buscar o discernimento espiritual para saber se você é a pessoa que está sendo chamada a orar neste tempo. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom feriado, um bom dia na presença de Deus. Amém.